Você fez a pergunta, se a criança não é pecadora, por que ela morre fisicamente? Você já parou para pensar que isso é uma pergunta sem muito sentido? Por que um boi morre? Uma vaca, um cachorro, se eles também não são pecadores? O que é que isso mostra pra gente? Que a própria natureza, a criação, geme e suporta angústias. Até agora, o mundo jaz no maligno. Satanás, ele vem para matar, para roubar e para destruir. A gente não pode esquecer isso. Lembra daquele cego de nascença? Os discípulos perguntaram para ele, quem pecou? Foi ele? Foi os pais dele para que ele nascesse cego? Primeiro que não tem nem sentido eles perguntarem se o homem pecou antes de nascer, mas está parecendo com o pessoal que segue as ideias de Agostinho de hoje em dia, né? Ah, ele pecou em Adão, antes de nascer. Olha que ridículo. Aí Jesus responde, ninguém pecou, nem ele, nem seus pais, nem uma coisa nem outra. A questão não é essa, porque o mundo jaz no maligno, Satanás, ele mata, ele rouba, ele destrói. Então o que Jesus diz? Ele fala o seguinte, olha, para que as obras de Deus se façam nesse mundo, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a cegueira é uma ação, uma obra de Satanás, que é o Deus deste mundo, mas a cura, o milagre, a recuperação é uma obra de Deus. Que é exatamente por isso que Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, a doença, as mazelas, os infortúnios e tudo que a gente vê no mundo são coisas causadas por Satanás. E o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Agora o seguinte, em primeiro lugar, o pecado, ele traz sim a morte física, é claro, mas antes de tudo, ele traz a morte espiritual. Você vai lembrar, por exemplo, em Gênesis, quando Deus proibiu o homem de comer do fruto proibido, ele disse que no dia que ele comesse, ele morreria. O homem comeu, mas fisicamente falando, ele viveu 930 anos ao todo, né? Mas ele morreu no mesmo dia espiritualmente, tanto que na próxima aproximação de Deus para com o homem, ele teve medo, ele tinha perdido a comunhão, tinha perdido a vida espiritual. A questão da criança morrer é porque ela está viva. O corpo humano, enquanto ele não tiver sido transformado, enquanto o corruptível não for absorvido pela incorruptibilidade, ele é deteriorável, né? Ele pode morrer. E não é só porque a pessoa pecou, não. Jesus é um exemplo perfeito. Jesus nunca pecou, mas Jesus Cristo ele precisava comer, se alimentar, se resguardar, cuidar do seu corpo para que ele não sofresse nenhum tipo de dano. Jesus disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mostrando que o homem vive através da comida, do pão, da alimentação. E ele falava ali sobre ele mesmo. É claro que ele estava falando sobre o equilíbrio entre uma vida espiritual e essa dependência da necessidade física, mas isso não significa que se Jesus vivesse só de luz, ele iria sobreviver até o fim. Ele tinha que comer, tinha que se alimentar. Não só isso, ele ainda tinha que se proteger e se resguardar para que não o apedrejassem, não o jogassem de cima de um penhasco. Tanto é que em diversas ocasiões, quando tentaram matá-lo, o que foi que ele fez? Passou por entre a multidão, porque ainda não era chegada a sua hora. O que significa que Jesus deve ter feito algum procedimento, quando o pessoal tentava matá-lo, que ele não fez no momento em que ele foi preso. Lá no Getsemane, quando Pedro tentou tirar a cabeça daquele homem fora, pegando na orelha, aquela coisa toda, aí Jesus disse, Pedro, tu acha que eu não saberia como me livrar? Eu oraria ao Pai, ele enviaria uma miríade de anjos e ele me livraria desta hora. Mas foi justamente para essa hora que eu vim ao mundo. Ou seja, Jesus Cristo não orou, Deus não mandou os anjos e ele foi preso, ele praticamente se entregou, né? Só que em outras ocasiões, quando ele ainda não estava pronto para isso, não era chegada a sua hora, ele orava a Deus, Deus mandava os anjos e os anjos o protegiam. Jesus tinha essa consciência de que poderia ter livramento, proteção da parte de Deus. Lá em João, eu acho que é João 10, eu não tenho certeza, mas você vai lembrar que ele queria voltar até onde estava Lázaro, porque ele soube da doença dele. Os discípulos, com medo de serem apedrejados juntamente com Jesus, eles disseram que se Lázaro estava dormindo, estava tudo bem, que não era legal ele ir lá. Ainda pouco os judeus tentavam matá-lo, porque se fosse matar Jesus, matariam eles também. Aí Jesus, para explicar que ele não tinha medo, que eles não precisavam se preocupar e que estava tudo bem, que Jesus confiava na proteção divina, ele disse, não são 12 as horas do dia? São 12 as horas do dia, 12 as horas da noite. Quem anda de dia não tropeça porque vê a luz desse mundo. É quase uma referência parafraseada ao texto de proteção do Salmo 91, quando ele diz que Deus dará ordens aos seus anjos para que nos guardem, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra, que não temeremos o terror que assola ao meio-dia, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Então Jesus, ele sabia que precisava de proteção, sabia que precisava se alimentar, porque seu corpo ainda era mortal. Tanto é que o próprio Paulo vai dizer em 2 Coríntios que Jesus Cristo foi crucificado em fraqueza. No entanto, agora, depois de ressurreto, ele vive pelo poder de Deus. Enquanto o corpo humano for corruptível e mortal, deteriorável, ele pode morrer. Tá vivo, pode morrer, tá? É bom a gente lembrar que a vida física, enquanto ela estiver nestas condições, ela ainda precisa ser mantida por outras formas.